Irmãs e irmãos, que o Senhor nosso Deus nos socorra e nos salve pela sua misericórdia. Os capítulos 46 a 51 do livro de Jeremias apresentam uma série de oráculos do profeta contra as Goim, isto é, as nações inimigas da nação judaica, como Elão, Egito, Babilônia, Filisteia, Edom, Cedar, Damasco e Moabe. Provavelmente esta era uma coleção de oráculos semelhante às que encontramos em Isaías e Ezequiel, que mais tarde foi incorporada no livro de Jeremias. Os oráculos referem-se a catástrofes militares que essas nações hão de sofrer. Em última análise, segundo o profeta, é Javé que indiretamente vinga os inimigos de Israel. No capítulo 46, refere-se à Batalha de Carcamis, nas margens do rio Eufrates, onde o faraó Necau II é vencido por Nabucodonosor no ano 605. O poema começa em plena batalha. Ouvem-se as vozes de comando ao exército em pé de guerra, reforçado por militares de diversos povos submetidos ao Egito. Mas a cena é bruscamente interrompida pela voz de uma testemunha que anuncia a derrota e a debandada dos egípcios. É terror por todos os lados. A arrogância e o orgulho do faraó, semelhantes às cheias do Nilo que tudo submergem, acabam por se esvaziar diante da omnipotência divina. O segundo oráculo começa no versículo 12 e tem por objeto a expedição de Nabucodonosor às margens do Nilo. O profeta, de modo vigoroso e incisivo, descreve diversas cenas dramáticas da guerra que atinge cidades como Mênfis. Em estilo irónico, Jeremias convida os mercenários a chamarem fanfarrão ao faraó. Nabucodonosor avançará majestoso, como Tabor domina as planícies de Esdrelon e o promontório do Carmelo se ergue sobre o Mediterrâneo. O Egito deve preparar a bagagem para o exílio, porque será semelhante a uma mulher desonrada e humilhada às mãos do invasor. O capítulo 47 é quase totalmente preenchido por um breve poema muito enérgico contra os filisteus que habitavam parte da costa mediterrânica da Palestina, sensivelmente correspondente à atual faixa de Gaza. O faraó, provavelmente Necau II, que regressava da batalha de Carcamis, perseguido por Nabucodonosor, ataca Gaza. Alude-se ao estrépito real da invasão provocada pelos cavalos e carros de guerra que espalham pânico e desalento. Tiro e Sidom, que mantinham aliança com os filisteus, também são atingidas por Nabucodonosor, instrumento castigador de Deus. O capítulo 48 contém um longo oráculo contra Moabe. Moabe, na Transjordânia, figura como inimigo de Israel desde os primórdios, desde o tempo dos reis. O inimigo vem do norte e ocupa Nebo, junto ao monte do mesmo nome, a noroeste do Mar Morto, onde Moisés morreu. Seguidamente ocupa Kiriatim, cidade que pertencia à tribo de Ruben, e outras cidades. A situação é tão desesperada que os moabitas são convidados a fugir velozmente, de modo semelhante ao onagro do deserto, uma espécie de burro selvagem. A destruição de Moabe, descrita como resultado de uma guerra santa, deve ser empreendida com zelo. O país, fora das grandes vias de comunicação e parco de recursos, não suscitava especial interesse aos vizinhos e podia viver sossegado. Mas Javé vai agitar Moabe, como Israel deve pagar com a sua ruína o culto cismático de Betel, ou como Israel teve de pagar a sua ruína por causa do culto cismático de Betel, Moabe pagará pelo erro de ter confiado em Camos, seu Deus nacional. Jeremias convida os vizinhos de Moabe a entoarem uma lamentação pela sua desgraça. O próprio profeta lamenta o sucedido. A certa altura, mais precisamente no versículo 38, o próprio Javé assume responsabilidade pelo que aconteceu. No versículo 47, abre-se uma perspectiva de esperança para Moabe.
É o ritmo habitual da graça, infidelidade, castigo e palavra de esperança no futuro. O capítulo 49 continua a apresentar-nos oráculos contra diversas nações pagãs. Os moabitas, que ocupavam parte da Transjordânia, que Javé destinara ao seu povo, sempre tiveram relações tensas com Israel. Milcom era o seu deus principal. Rabat, hoje Amã, era a cidade capital, que tinha outras cidades dependentes. Todas acabarão por ser vencidas pelos israelitas, que tomaram posse do território. Os edomitas, parentes de Israel, foram sempre seus encarniçados inimigos. Daí as frequentes investidas dos israelitas contra eles. Bosra, capital de Edom, atual Buzeira, a sudoeste do Mar Morto, será arrasada com todo o país, porque nada pode opor-se aos desígnios de Deus. Algo semelhante acontecerá a Damasco. A cidade gloriosa será abandonada e consumida pelo fogo. As tribos árabes que ocupam territórios palestinenses não terão melhor sorte. A desolação será total. Nem os elamitas, peritos no uso do arco e da flecha, hão de escapar. É uma nação longínqua, mas o Deus de Israel é o Senhor do mundo e rege os destinos de todos os povos. E o oráculo termina com um aceno de esperança. Nos últimos dias modificarei a sorte de Elão. Nenhuma tragédia é o fim, porque Deus ama as suas criaturas. A vossa libertação está próxima, diz-nos Jesus, depois de anunciar cataclismos cósmicos e guerras destruidoras. Que o Senhor, por amor do seu nome, nos livre dos nossos inimigos e use de grande misericórdia para conosco. Amém.